O massacre da Candelária foi um dos crimes mais brutais da história recente do Brasil. O crime ocorreu na madrugada de 23 de julho de 1993, em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O resultado foi a morte de 8 crianças e adolescentes em situação de rua. Esse caso expressou a violência estrutural e a exclusão social no país, gerando repercussão internacional. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o brutal massacre da Candelária. Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Digo Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai contar um fato triste que aconteceu aqui no nosso Brasil, que é o massacre da Candelária, que ocorreu lá em 1993. Já soube desse caso, Nicolas? A gente já escutou, né? Já escutou? Já fizemos um vídeo lá no Planeta Novo, inclusive. É, a gente que trabalha no Planeta Novo, a gente sabe todas as histórias. E apresentando até mesmo, né, o meu fiel escudeiro, Nicolas Hillias, aqui comigo. Nicolas Hillias. Hillias, pô, tem vários news aqui, né? Tem vários Nicolas. Caralho. É porque já tinha aquele debate, né, do Nicolas ser com Y e não com I, né? E agora vamos ver se é Hillia ou Hillias. Como é que escreve Hillia? É Hillia. 2L ou LH? É H-I-L-H-A. Pode crer. É com H na frente. Se fosse 2L é Hilla, né? O nome do Nicolas não é com I e não é com R, o Hillia. É, H-I-L-H-A. Mas no vídeo de hoje, né, sem mais delongas, vamos falar aí sobre esse massacre brutal que ocorreu lá na cidade do Rio de Janeiro e qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje, Nicolas. 401. 401 likes? Então 401 likes tá na responsabilidade de vocês. Já comenta também qual outro assunto que você quer ver aqui no canal Espalhável, se inscreve no canal e, é claro, né, vamos bater a meta de likes do Nicolas Hillias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Igreja da Candelária está localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ela é um dos principais monumentos religiosos da cidade, sendo palco tradicional de casamentos da sociedade carioca. Ela foi um local onde crianças e adolescentes em situação de rua costumavam se reunir tanto para se encontrar quanto para dormir e buscar refúgio. Muitos eram órfãos e outros haviam fugido de situação de violência doméstica. E apesar de viverem na rua e por serem vulneráveis, eram conhecidos por vendedores locais e também trabalhadores da região. Além disso, religiosos e voluntários apoiavam essas crianças e adolescentes com alimentos e também suporte. Então, na década de 90, a Igreja da Candelária ali era um centro para essas crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, onde eles se encontravam ali tanto para dormir, conversar, que seria meio um local de refúgio deles, meio que seria a casa deles. Então, muitos deles dormiam ali nas calçadas, na escadaria da igreja, ou até mesmo nas portas das lojas dos comerciantes locais. Só que, dias antes do massacre, ocorreu um incidente entre alguns desses jovens com policiais militares, que foi quando um grupo de adolescentes teria tirado pedras em uma viatura e com isso os PMs ficaram indignados, né? Não gostaram da atitude ali das crianças. Posteriormente ao massacre, né, esse evento foi associado como talvez um motivo, né, possível para poder assim ser feito o ataque contra essas crianças e adolescentes lá na Candelária. Então, na noite do dia 22 para o dia 23 de julho de 1993, cerca de 70 crianças estavam reunidos em frente à Igreja da Candelária. Muitos deles, então, como eu falei pra vocês, né, estavam ali reunidos, né, conversando, e outros estavam dormindo, onde por volta da meia-noite, 2 carros chegaram ali no local, em frente à Igreja da Candelária, e esses 2 carros, um deles só conseguiu ser identificado, que era um Chevrolet Chevette. Então, dentro desses carros, estavam homens armados que desceram e começaram a atirar contra as crianças e os jovens que ali estavam. Alguns deles, na hora ali do ocorrente, né, tentaram fugir, mas foram perseguidos por esses homens. O ataque, que durou apenas alguns minutos, foi extremamente violento. Isso por quê? Porque algumas testemunhas relataram que os jovens, né, ou as crianças até mesmo que foram executadas, elas foram executadas com tiro a queima-roupa. Então, realmente, tipo assim, as crianças estavam dormindo, tá ligado? Sem motivo de reação, né, porque elas não iam reagir. Sim. Eles acabaram executando elas ali, até mesmo dormindo, tá ligado? Então, com isso, 8 jovens, né, foram mortos com idades entre 11 e 19 anos. E além disso, né, outras crianças e adolescentes também ficaram gravemente feridos, mas conseguiram sobreviver ao ataque. Então, após o massacre, né, isso realmente chocou o Brasil e as investigações sobre o crime apontou que o massacre teria sido realizado por militares envolvidos em grupos de extermínio, ou até mesmo chamados de milicianos. Esses grupos, na época, atuavam sob a ideia de limpar as ruas, eliminando os moradores de rua, especialmente em áreas turísticas e também comerciais. E apesar da brutalidade e o choque nacional, né, frente a esse crime, as investigações enfrentaram dificuldades devido à intimidação de testemunhas, né, porque elas foram intimidadas, o encobrimento e também
a falta de provas. Então, muita gente estava envolvida e não queria ser descoberta. É porque a polícia estava envolvida, né? É, isso não era a polícia de fato, né? Mas era gente que estava dentro da polícia, que nem a gente falou, né? Os chamados milicianos. Além disso, a ação também foi interpretada como um ato de retaliação ao incidente ocorrido dias antes, quando as crianças, né, que eu falei pra vocês, atiraram a pedra na viatura policial. Mas isso nunca foi confirmado. Então, mesmo com a investigação tendo todos esses problemas, né, pra poder achar os verdadeiros culpados, ela também acabou enfrentando outros desafios, como o interesse político, porque muitas das autoridades não queriam resolver o caso, como eu falei pra vocês, né, tinha muita gente envolvida. Só que mesmo com tudo isso, né, algumas pessoas foram acusadas e também julgadas. Então, com isso, né, 2 policiais foram condenados, um sendo com 300 anos e outro com 261 anos de prisão, porém, ambos foram soltos após cumprir parte da pena. Puxa, é fácil, né? É, então, eles, de certo, que nem a gente falou pra vocês, né, eles não conseguiram achar provas contundentes pra poder, de fato, né, deixar esses caras na cadeia. Daí tu vê hoje, né, tem vários caras presos aí, 300 Por muito anos, menos. coisa, então, não. Por muito menos não, né? Não, digo, tem cara que realmente tá preso aí, Sim. tipo, grande, realmente criminoso, tá 300 anos e tá preso. Vai passar os 30 e vai ficar preso. Vai ficar preso, tem que cara cumprir, né? Cumprir parte da pena, isso aqui é pouca parte, né? Deve Grande ter parte da bom pena. comportamento, essas paradas assim, né? 5 anos. Além disso, outros policiais também foram investigados, mas não houve muita condenação devido à falta de provas sólidas, como eu falei pra vocês, né? Então, apesar das condenações, muitos críticos apontaram que os verdadeiros mandantes e outros envolvidos nunca foram, de fato, né, responsabilidade por esse crime brutal. E então, como eu falei, né, apesar dessas condenações, muitos críticos, né, também apontam que os verdadeiros, né, mandantes e outros envolvidos nesse caso nunca foram responsabilizados de fato por essa atrocidade. O massacre então gerou, né, como eu falei pra vocês, tanto repercussão nacional quanto mundial, onde até mesmo organizações como a ONU e a Anistia Internacional denunciaram o caso como um exemplo de violência policial e também violação dos direitos humanos no Brasil. Esse caso então trouxe visibilidade para a situação de crianças em situação de rua, sendo, né, que alguns dos jovens que sobreviveram a esse massacre enfrentaram, né, dificuldades extremas para poder seguir a vida ao longo dos anos, né, com os anos seguintes. E segundo estudos realizados pelas associações ligadas à Anistia Internacional, 44 daquelas 70 pessoas que dormiam naquela região perderam a vida de forma violenta. Então quer dizer que realmente muita atrocidade e outras coisas aconteciam naquela região para poder dispersar esse público. E uma observação que vale destacar é que um dos sobreviventes ficou, né, conhecido anos depois do massacre. Sandro Barbosa do Nascimento foi quem sequestrou o ônibus 174 no ano de 2000, e o caso só terminou após a sua morte. Tu lembra desse caso, Nicolas? Lembra, acho que foi a Tem filme até. Foi a Bop que foi... Foi, tem um Pois filme é. até isso, Parada 174, se chama o filme, né? Se você não assistiu, vale muito a pena assistir, porque conta lá a história do massacre da Candelária, brevemente, né? Mas conta a história, né, do Sandro, inclusive até tem alguns atores famosos, se eu não me engano, a Fernanda Montenegro, acho que adota ele. Não sei, posso estar falando besteira. Mas vai lá, assiste o filme, é muito interessante. Então, além de chamar a atenção nacional e internacional, o massacre da Candelária também causou comoção global e chamou a atenção para os direitos humanos no Brasil. Além disso, né, também revelou a omissão do Estado na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Organizações como a ONU e a Anistia Internacional, que eu acabei citando aqui para vocês, condenaram o episódio e pressionaram o governo brasileiro a fazer alguma ação. Porém, pouco foi feito, né, em termos de políticas públicas para poder prevenir novos casos de violência contra essa população. Porque a grande parte da política tá envolvida com aquela... A parte da polícia segurança, ruim, tá saneamento básico, direitos iguais para todos. Daí, tipo assim, daí os policiais que são ruins foram lá e cometeram esse crime. Daí provavelmente conhece alguns políticos, daí já são aí já amigos, passaram daí já a mão. um já não vai lá e acabou. Uhum. Daí já a prova que tinha, já não tem mais a prova. E como eu falei pra vocês, né, esse grupo, né, na época, eles trabalhavam exatamente pra isso, pra poder dissipar e poder, né, limpar pontos turísticos e locais comerciais. Então até mesmo comerciantes pagavam pra eles, políticos pagavam pra eles, tá ligado? Pessoas que trabalhavam nesses pontos turísticos poderiam também pagar pra eles poderem fazer esse serviço. Então, tipo assim, realmente tinha muita gente envolvida e se fosse prender todo mundo, realmente ia ter que fazer uma super operação. Então, com isso, né, a Igreja da Candelária se tornou um símbolo de resistência e luta por justiça após o massacre, onde até mesmo, né, eventos e homenagens às vítimas são realizados até os dias de hoje. O massacre
que virou tema de documentários, livros e filmes que discutem, né, a violência urbana no Brasil. Inclusive, a Netflix lançou recentemente, né, uma série que conta horas antes, né, do massacre acontecer. Como é que foi, né, como é que aconteceu. O nome da série se chama Os Quatro da Candelária. Eu assisti, vale muito a pena assistir, porque conta a história de 4 crianças que viviam lá na Igreja Candelária e conta, né, a história a partir da visão delas, como elas chegaram até lá e como foi o massacre pelas visão delas. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem mais histórias que aconteceram aqui no nosso Brasil, comente aí, deixe seu like e se inscreva no canal pra não deixar de receber nenhuma das nossas notificações. Tamo junto, valeu, é nóis!